Sabe aquela fissura que tem na parede da sua casa ou no local onde você trabalha? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como acompanhar se essa fissura pode ser um problema no futuro ou não. As fissuras são diferenciadas entre fissuras passivas ou ativas. As fissuras ativas são aquelas que ainda podem aumentar de tamanho. E as passivas são aquelas que já estagnaram, não tem mais abertura. Então, eu vou mostrar para vocês algumas formas de como acompanhar essa fissura. Primeiro, com uma régua, você pode medir o tamanho da fissura atualmente. Ou existe também um material que chama fissurômetro, que ele é propriamente para medir a fissura. Você anota esse valor em algum lugar onde você vai fazer o acompanhamento dessa fissura. Eu vou mostrar para você como fazer essa medição. Podem pegar uma régua, coloca a régua bem rente à fissura e aí vocês podem ver que a minha tá com 1 milímetro, exatamente 1 milímetro, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês 4 formas de como fazer esse acompanhamento da fissura. A primeira é a marcação na própria parede ou no local onde se encontra a fissura. Você vai desenhar um X de maneira que o centro dele fique fora da fissura, dessa maneira. Depois de uma semana, você vai voltar nesse X com uma régua e você vai colocar na lateral. Não esquece de anotar a data. Vocês podem ver que a minha fissura continua como se eu tivesse feito o risco agora. Ela não se moveu. Eu vou colocar uma foto de uma fissura com ela sendo ativa. Outra forma, semelhante a essa da marcação, é colocando um adesivo. Como vocês podem ver na foto, você cola o adesivo em cima da fissura e faz a marcação do X, da mesma forma que na parede. E vai marcando as datas conforme vai passando o tempo. A terceira maneira é através do gesso. Você vai fazer uma marcação com gesso na parede da maneira que eu vou te ensinar. E vai acompanhar se esse gesso vai fissurar ou não. Então, para fazer o gesso, a gente vai precisar de água, gesso, esse daqui eu paguei R$2, 1 quilo de gesso, bem baratinho, qualquer lugar que vende gesso deve ter. Aí eu vou usar um pote velho, esse daqui eu vou usar só para mexer e para aplicar eu peguei um pedaço de papelão meio durinho. Então, primeiro eu vou colocar água, vou colocar bem pouca água, que para fazer esse acompanhamento de fissura precisa de pouquíssimo gesso. Então, ó, coloquei pouquinha. Vou pegar o gesso com a mão mesmo e vou salpicar. Como se estivesse cobrindo a água, você vai cobrir toda a água até você não ver mais água. Não joga de uma vez, porque o gesso vai endurecer muito mais rápido. Olha, já tá começando a ficar em cima, parado. Então, já tá quase bom. Depois que ele ficar parado assim, pode jogar mais um pouquinho ainda. Joga bem nos cantinhos. Agora eu vou mexer. Quanto mais você mexer, mais duro ele vai ficar. Então, se você precisar fazer outra coisa, então você mexe só onde você for usar agora. Aí você vê que ele ficou muito mole, que a nossa pasta precisa ser um pouco mais consistente.
Você pega mais gesso, joga mais um pouco. Mais um pouco ainda. Ela tá bem consistente, ó. Só cai do pincel se eu balançar. Então, assim. Poderia colocar um pouquinho mais, mas eu vou deixar assim mesmo. Agora a gente vai lá aplicar na fissura. Então, agora, com o pedacinho de papelão, o papelão mais durinho que vocês tiverem. Se vocês tiverem os materiais, vocês usam os materiais certos, tá? Mas eu tô improvisando aqui pra vocês poderem fazer em casa, quem não tiver. Então, pra fazer o acompanhamento da fissura, a gente só faz um pouquinho, coloca o gesso um pouquinho na fissura. Viu que já tampou, né? Coloca, tampa bem, só em um pedaço. Você não tampa a fissura inteira, porque depois você vai sumir a fissura, você não vai saber mais nem onde que tava. Então você deixa só assim. E a última e quarta forma é com a lâmina de vidro. Você pode encontrar lâmina de vidro geralmente em lojas que vendem coisas para cirurgias. Então você cola a lâmina de vidro da maneira que está na fotinha. E se essa lâmina quebrar, é porque essa fissura ainda é ativa. Tá bom, já sei como acompanhar uma fissura, mas e agora, ela é um problema? Bom, a fissura ela mede até 0,5 milímetros. Trincas medem de 0,5 a 1,5 milímetros. As trincas ela já pode ser um motivo de preocupação, então se passou um tempo daquela sua marcação e ela continua abrindo, você pode já se preocupar e chamar um profissional para ele verificar de onde está surgindo. E se essa trinca ela já tem mais que 1,5 milímetros, na verdade ela já é uma rachadura. E aí pode ser um problema grave, porque além de causar outros problemas, que eu já fiz um post falando sobre isso, você pode comprometer a segurança do local. Lembrando que as fissuras, elas são previstas em projeto. Então, na hora que a gente vai calcular uma construção, a gente já prevê o limite de abertura de fissuras. No caso da fissura que tem no meu apartamento, já é uma trinca, porque ela tem 1 milímetro. Mas ela ainda é passiva, ela não se moveu mais. Então agora você já pode fazer o acompanhamento da fissura que tem aí. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos e deixa seu like.